tipos diferentes, doutor, de câncer ósseo? Tem vários tipos de câncer ósseo, tanto benigno quanto maligno, né? Os mais comuns malignos chamam-se osteosarcoma e tumor de Ewing, que é os dois principais que dá em criança, né? 5 a 20 anos é a média de idade que acomete. E são os cânceres malignos que são agressivos e que tratamento bastante agressivo hoje em dia também, se faz quimioterapia, cirurgias e depois mais quimioterapia. São basicamente esses dois. É porque é muito rápido, né? É. Se for um muito agressivo, né, a gente tem relatos aí de histórias de câncer que a pessoa às vezes passa por um calvário e consegue sobreviver. E tem situações que não, que é muito rápido, descobre, fala, poxa vida, descobriu, morreu. Quer dizer... É o tempo para o diagnóstico, é o que eu falo que hoje acho que é a prioridade, que deve ser investido nisso. Eu acho que tem que... Tanto eu tento fazer... aqui na região a gente não tem muito especialista nessa área, então eu sempre tento, até os médicos mais velhos, eu sempre tento conversar, falo, olha, tem que pensar em encaminhar o quanto antes para melhorar a qualidade do tratamento, porque antigamente ia tudo para São Paulo. Aparecia alguma coisinha, vai para São Paulo. Agora a gente tem um centro aqui em São José, em Taubaté, que está se fazendo o tratamento e estamos tentando fazer essa... Não é reeducação, para tentar pensar nisso e encaminhar o quanto antes, para poder ajudar. Agora, quem tem histórico na família, doutor, independente de ser ósseo ou não, quem tem câncer na família já tem que se cuidar de alguma forma. Agora, pensando aqui, a gente está falando muito dessa relação com as crianças e tal. Em que momento se faz o exame? Tem uma idade para isso? Tem um momento que a gente pode falar, olha, a partir daqui pode ser que apareça ou não? Já pode, ou pelo menos, detectar? Não tem um exame preventivo, um marcador no sangue, como alguns outros tipos de câncer têm. O ósseo não tem. Infelizmente, a gente tem que esperar a clínica começar a se desenvolver. A clínica, eu digo, é a dor ou o aumento de volume local, e aí tem que se investigar. Então, a gente não tem como... A prevenção é muito mais difícil nesse câncer. A gente tem que investir no diagnóstico precoce mesmo, não tem como prevenir. Ou seja, ao menor sinal corre, né? Procurar e investir na investigação para poder ver direitinho e não deixar isso se arrastar. Esse é o grande objetivo hoje, eu acho. A título de equipamento, de exames, a nossa região aqui consegue suprir isso, doutor? Consegue. A gente tem um pouco de dificuldade em relação a tempo, né? Tanto aqui, eu falo pelos dois maiores centros de referência, São José e Taubaté. Agora está melhorando, mas em Taubaté, quando eu vim para cá, há 5 anos atrás... Eu pedi uma ressonância magnética, demorava 8 meses, 9 meses para fazer. Então agora está melhorando, agora já tem um fluxo, eu consegui introduzir algumas prioridades do meu ambulatório, então eu tem algumas vagas de ressonância que fica pronto em 1 semana, mas é tudo limitado, não tem ainda uma coisa aberta, né? De repente, se isso cai, né, para atendimento de SUS, aí então... E o maior volume é do SUS, né? Tem bastante, o Centro de Oncologia do Regional e aqui também do GAC tem um volume grande de paciente com câncer ósseo. Doutor, das crianças que são detectadas, já tem um índice de sobrevida? Que conseguem passar isso, conseguem, sabe? Esses dois tipos de câncer que eu falei para você, Franço, o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, que são os principais mais agressivos da criança, ele tem uma média de sobrevida de 60% a 70% em 5 anos. A gente fala 5 anos porque em oncologista é mais ou menos pré-estabelecido. Até 5 anos depois do diagnóstico, o paciente tem que passar por exames rigorosos e periodicamente sem faltar isso. Porque pode aparecer, você pode operar o paciente hoje, daqui a 4 anos o tumor volta. Então a gente considera como curado, entre aspas, com 5 anos. Mas o acompanhamento pro resto da vida. Pro resto da vida. A gente antigamente ouvia falar, né? Não, passou 2 anos, 2 anos fica alerta. Depois de 2 anos pode ficar mais tranquilo. Não é assim, então? Não, são 5 anos. Olha só que loucura, né? Porque é muito do que se fala, que eu costumo brincar aqui com todo especialista que vem aqui. Nós temos 2 problemas muito sérios do Brasil. A questão cultural, por que não? Fulano falou, Beltrano falou, meu vizinho, meu amigo, e o Dr. Google, que é um perigo. O pessoal hoje qualquer coisa Sem procura dúvida. lá, que tem informação maravilhosa. Ninguém está dizendo que a internet tem muita coisa boa, gente. Mas quando se trata de saúde, veja bem, procure um especialista, ele se preparou, ainda mais nesses casos, que é muito sério isso. São 6 meses, em pouquíssimo tempo, pode fazer toda a diferença na tua vida. Então não dá para brincar com isso, né? Porque, por exemplo, o que vocês chamam de lesões primárias, né? A partir do momento que se detecta o tratamento, a chance é muito maior. Sem dúvida. O que muda também é o tamanho da lesão, que está totalmente relacionado ao tempo de evolução dela.
Então você tem crianças com tumor ósseo que você consegue ressecar e dar uma qualidade de vida para ele depois. E dependendo do tamanho que chega pela evolução, você tem que fazer desarticulações, amputações, cirurgias mutilantes. Que imagina uma criança. Para qualquer um é ruim, imagina uma criança. Então a qualidade de vida fica bem debilitada.